E aí, amorecos, vamos dar uma olhada aí se a tua pessoa amada pensou em você hoje. E se pensou, vamos dar uma mexida aqui antes de descobrir o que essa pessoa pensou. Vem aqui comigo. E aí, lindezas e lindeusos, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A casa é nosso, o canal é nosso. Pra quem já tá aqui comigo, aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote. E pra você que tá chegando agora, errou de planeta, caiu de paraquedas, despencou do foguete, não sabe nem o que veio fazer aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa é nosso, o canal é nosso. Meu nome é Eliséia, do Bruxo da Lua por Eliséia Nissen. E sejam todos muito bem-vindos, bebês. Amores, vamos dar uma olhada na linha da cabeça da tua pessoa amada? Vamos ver se a pessoa pensou, né, em você hoje. E vamos ver o que pensou, né? Já aproveita, deixa aquele like bacana no comecinho do vídeo. Deixa o like. Já dá uma olhada na tua inscrição, no teu sininho de notificação. E me segue, óbvio, se vocês puderem, ali do lado no bruxadalua.oficial, vocês sabem aonde. Bebês, os pedidos de oração, tá? Deixa pra mim nos comentários. Se não quer deixar o nome completo, não tem problema. Bota pelo menos as iniciais do nome completo. Fica bem complicado pra fazer só com o primeiro nome, né? E me direciona, tá? Se é pra limpeza, abertura de caminho amoroso, abertura de caminho financeiro, reconciliação, me dá um direcionamento, tá bom, bebês? Então, bora! As opções estão na mesa. Então, bora. O povo do 1 fica com a orgonite branca. O povo do 2, a orgonite amarela. É normal dar umas tremidinhas. E o povo do 3, a orgonite lilás. Não conseguiu se conectar com as opções, não tem problema, tá? Pode ir aqui de 1, 2 e 3, tá bom? Partiu, vamos! Povo do 1, gruda aqui. Depois o nosso casca de bala marca, o 2 eu vou deixar pra cá. O 3 é que arrumei minha mesa. Consegui. Vamos lá, bebês. Pensa aí na tua pessoa amada, pensa nessa pessoa aí que você carrega no seu coraçãozinho. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje e aí a gente vai esmiuçando a mesa, tá bom? Eu desejo uma boa sorte, amores, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção. A pessoa amada pensou neles hoje? Vixe, bicho. Ó, pensou, tá pensando, não para de pensar. Ainda tá pensando. Vamos lá, roda da fortuna. A gente tá falando de uma pessoa que oscilou muito, né, no dia de hoje. Pensou em você? Pensou sim, mas aqui pensou com muita racionalidade, tá? A gente tem a carta da justiça. Quando a gente tem a justiça, roda da fortuna e temperança, né, nessa resposta de pensou ou não pensou, a gente vê uma pessoa que oscilou muito, né? Então, em um momento tava pensando, né, mais forte, tava sendo mais intenso, em outro momento essa pessoa já tentou puxar mais ali para uma racionalidade, e a temperança no meio disso tudo trazendo um equilíbrio, o que é muito bom, né? Porque o que a temperança faz? Ela tempera, ela reequilibra, né? Então a gente vê aqui reequilibrando os pensamentos, reequilibrando ali a frequência também dos pensamentos e a forma, né, dos pensamentos. Vamos ver o que essa pessoa pensou. Mas oscilou muito no dia de hoje, tá buscando sim trazer de uma racionalidade para tudo isso, né? Cadê o espanhol? Aqui. Vamos ver o que tá vibrando essa pessoa em relação a ti. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada? Calma, deixa a mamãe perguntar. O que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? Eu devolvo ou deixo ele aqui? Estamos falando do imperador, né, bebê? Eita, mas pensou em vocês como casal. Aqui vocês estão afastados, né? Carta de fundo, a gente tem a carta da morte. Ou a gente tá falando de um período de afastamento que existe aqui entre vocês,
ou a gente tá falando da finalização de ciclo dessa pessoa diante dessa situação aqui. Ou de uma outra situação da própria vida, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem a carta da morte na mesa, a gente tem finalizações de ciclo. Pode ser uma finalização de ciclo, tanto que ocorreu entre vocês, né? Pode estar marcando sim um afastamento. Mas eu sempre bato na tecla da finalização de ciclo do calendário lunar. Gente, isso mexe, tá? Isso mexe muito, principalmente com o imperador. Então, quando a gente tem um imperador na carta da morte, a gente pode estar falando tanto desse imperador finalizar algum ciclo diante da própria vida, quanto de uma finalização de ciclo diante do aniversário, né? Pega aí o mês de nascimento, pontua 3 meses antes, ou o mês de nascimento e 3 meses depois. Gente, o tal do inferno astral, tá? Não é só no mês que a gente nasceu, não. O mês que a gente nasceu, o negócio é intenso. Mas o bagulho já fica louco 3 meses antes, ou se o ciclo atrasa, 3 meses depois, tá? Por isso que tá oscilando demais, né? Por quê? Porque a gente tá falando de um imperador, né? Olha que lindo esse imperador do baralho espanhol. Bora lá, quem já tá aqui comigo, não preciso nem explicar, né, sobre o imperador, mas segura na minha mão aqui e vamos explicar para quem tá chegando agora, né, como é que funciona o imperador. E quando a gente fala de imperador, a gente tá falando de um arquétipo, tá? De personalidade, a gente não fala de gênero. Quando a gente tem uma pessoa no arquétipo do imperador, a gente já sabe que é uma pessoa que tem muito trauma, que tem muito gatilho emocional e que é uma pessoa lenta. Imperadores são lentos, tá? Então, é o tipo de pessoa que ou teve uma infância bem complicada, uma infância bem difícil, ou saíram ou ainda estão em relacionamentos extremamente conturbados. O imperador, quando sai de um relacionamento, bebê, ele sai traumatizado. É complicado mesmo, né? E aqui vocês vieram... Ai, é muito fofo, bicha. Como a imperatriz. Então, mesmo que tenha um afastamento energético, um afastamento físico, desculpa, não existe aqui um corte energético, né? Tanto que vocês vieram como o imperador e a imperatriz do tarô, né? Vieram como completude. Só que eu tenho enforcado. Então, assim, a gente vê uma pessoa que pode sim estar vivendo um momento bem caótico, né? A carta do enforcado mostra essa pessoa recebendo um sacode. Então, a vida virou essa pessoa de cabeça para baixo, que é para dizer assim, olha, meu filho, olha aqui, dá para ver um outro ângulo dessa situação, dá para ver por uma nova forma, ter uma nova perspectiva disso tudo. Só que o enforcado, ele acaba se sentindo sacrificado, né? Porque o enforcado, ele fala de tomadas de decisões. E normalmente as tomadas de decisões de uma pessoa que tá na carta do enforcado, ela pede para abrir mão de uma situação em favor de outra. E a gente vê uma pessoa que não tá conseguindo pegar a visão muito bem daqui não. Vamos ver se consegue. Bora com o Osho. Osho, para os consulentes da primeira opção, o que vibra? A pessoa amada em relação a eles. O que vibra? Olha o controle, nenê. Ó a carta de fundo, carta da integração, que é a temperança. Já tinha saído ali antes, lembra? Vamos ver o que tá rolando. Ai, olha vocês aqui de novo. Adoro. Ó, carta da criatividade, carta da imperatriz de novo na mesa. Então, existe sim, né, uma completude energética muito forte. Só que a gente tá falando de uma pessoa imatura. Carta do bobo. Né? Então, assim, tão afastados, essa pessoa lá volta, não tenho dúvida. Gente, imperador sempre volta. Pode demorar, imperador volta. Dificilmente o imperador, não vamos generalizar, né? Porque é uma mesa coletiva. Dificilmente o imperador não volta, né? Só que é uma pessoa imatura, é uma pessoa que acaba não conseguindo olhar muito bem para as emoções e para os sentimentos, porque é uma pessoa extremamente controladora. Carta do controle. É como se essa pessoa ela tivesse que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo e aí ela se segura, ela se controla. Porque se ela perder o controle de uma coisa, vai tipo, né, um dominó quando tu derruba aqueles dominó que estão em filinha. Então, é uma pessoa que acaba tentando controlar as emoções e os sentimentos, assim como controlar a própria vida. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente pode levantar, a gente pode programar o nosso dia, mas a gente não sabe exatamente se vai dar certo da forma como a gente programou. Então, existe a necessidade de ter um jogo de cintura, né? Dentro tanto dessa situação como da própria vida. E a gente vê uma pessoa que é rígida. A carta da harmonia, então, existe sim sentimento, porque a harmonia é o 10 de copas, né?
E a carta do Criador. Então, tem uma. Olha, bicha, que o melhor ficou pro final, gostei. A carta... calma aí. Carta do Criador. Então, a gente vê que se era uma pessoa que estava pausada até o momento, tá vendo os chakras aqui? Esses são os chakras de fazer acontecer, né? Do nosso corpo. Então, toda a energia de criação, toda a energia de movimentação, ela se concentra aqui. A gente vê que é um chakra que está sendo extremamente trabalhado dentro dessa pessoa. E a carta da nova visão. Lembra do enforcado? Que eu falei de uma pessoa que estava dentro, né, de uma situação que a vida chegou a virar essa pessoa de cabeça para baixo para ela ver a situação por um novo ângulo. Então, vai conseguir pegar? Vai. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Tá vendo essa pessoa aqui no chão de 4? Quando a gente larga, né, a corda do enforcado, ele cai. E quando ele levanta, ele já levanta sobre essa nova visão. Ele já levanta sobre essa nova perspectiva diante da situação. Gostei. E a temperança aqui bombando, né? Vamos puxar um Delfos aqui, que agora a gente já... Agora eu tô curiosa. Vamos ver o que essa pessoa pensou. Para os consulentes da primeira opção, o que a pessoa amada pensou em relação a eles no dia de hoje? E nem tentou não pensar, tá? Eita! Tá bem reflexiva, né? Vamos ver. Olha, lembra que eu falei ali dos chakras de fazer acontecer? Ai, bicho, essa pessoa te... Olha, se não conseguiu te stalkear hoje, essa pessoa lá tentou. Eu tenho amor à espreita, né? Tentou saber como é que tá a tua vida... Ou, de repente, se vocês estão juntos, até tentou ficar um pouco mais próximo, te observando, olhando as coisas, né? Então, é uma pessoa que gosta de saber como é que você tá, né? Só que, assim, o imperador não tem muito jeito pra falar, não. O imperador, ele é meio grosso, é meio ogro, né? Por quê? Porque não tem jeito, né, pra lidar com as emoções, os sentimentos. Não sabem. O que não quer dizer que não sinta. Né? A gente tem a carta da mãe aqui, então eu não sei se vocês são mães do filho dessa pessoa, ou pais, adequem ao gênero, ou se essa pessoa tem ali algum envolvimento com a mãe ou com o pai ainda, tem alguma coisa ali que precisa ser acertado. E a carta da determinação. Então, bicho, assim, vamos ver o que tá planejando, porque tá ficando cada vez melhor isso aqui. Essa pessoa, ela tá determinada a fazer alguma coisa. Vamos descobrir o quê? Pensou assim, como tu é bonito ou bonita. Isso daí é a... Ai, eu esqueci de tapar. Agora já foi. Essa pessoa, ela te acha extremamente bonita, né? Muito bela. A tua beleza chama a atenção, né? E é uma pessoa que... não digo que essa pessoa, ela ficou... O dia foi meio chato, né? Pra essa pessoa hoje. Então, digamos assim, que quando o imperador não tem muita coisa para fazer, ele se concentra naquilo que ele deveria ter pensado antes. E vem na cabeça dele ou dela de forma muito intensa, né? Uma pessoa que acabou entrando meio que num marasmo hoje, e aí eles conseguem sim prestar mais atenção nos sentimentos e nos pensamentos, tá? Tanto que eu tenho aqui a carta da reflexão, né? Imperador não é burro não, bicha. Imperador pode ser tudo menos burro. Quando eles precisam refletir em relação a algum assunto, eles refletem muito, eles pensam muito. E a carta da proteção angelical. Pela carta da temperança ali na mesa, a gente vê que vocês têm sim uma proteção muito forte da espiritualidade, né? Ou vocês estão fazendo orações, ou fizeram ali uma harmonização, uma proteção de casal, mas a gente vê que a espiritualidade responde de forma muito intensa aqui. Bora com o tarô, vamos lá. Tarô para os consulentes da primeira opção, o que a pessoa amada pensou em relação a eles no dia de hoje? O que a pessoa amada pensou? Eita, bicho, não basta vir como casal, tem que, ó, o enforcado ali de novo, tem que vir como 2 de copas. Ó o 4 de copas ali de novo. O que é aqui? É triângulo, né? Então, 3 de copas. Vamos ver o que saiu. Olha a Dona Imperatriz na mesa de novo. Olha o seu enforcado aqui de novo. Olha o seu imperador aqui de novo. Olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês. O imperador, a imperatriz e o enforcado. Lembra o que saiu no baralho espanhol? O imperador, a Dona Imperatriz e o enforcado.
Eu tô falando que a espiritualidade é legal demais, mano. Vamos olhar mais aqui. Vamos arrumar esse trio aqui. Bora ver o que tá rolando. Tá. Peraí. Vamos lá, bebês. Já não basta vocês terem vindo na energia do baralho espanhol como um casal, né? Porque veio ali imperatriz, imperador, imperatriz e enforcado. Aqui a gente tem essa mesma combinação. No meio de um monte de carta que poderia ter saído, saiu a mesma combinação. Então, é uma pessoa que pensa em vocês, sim, como um casal. Não tem muito pra onde fugir. Essa pessoa, ela acaba, sim, trazendo essa energia, né? Ai, bruxa, mas não fala, não demonstra. Estamos afastados há quanto tempo? Imperador. Gente, imperador é complicado. Quando eu digo que imperador é complicado, é porque é complicado mesmo, né? Então, pensou sim, pensou em vocês como um casal. E pensou sim nessa completude. Porque eu tenho 2 de copas aqui, né? O 2 de copas, a gente pode sim estar falando de alma gêmea, de chama gêmea, de almas afins. Então, essa pessoa sabe que o que ela tem com você é diferente. Ah, não importa, tá junto, tá afastado, não importa. Essa pessoa, ela sabe que o que ela tem com você é diferente, tá? É uma pessoa que passou o dia muito chateada, muito amuada. Lembra ali que tinha saído em Delfos, né? Eu tenho 4 de copas aqui, então não foi um dia muito legal pra essa pessoa, não. E aqui, além de vocês virem como a imperatriz e o imperador, eu tenho um rei de copas, eu tenho uma rainha de copas, bicha. Vocês acham que essa pessoa não pensou em vocês como um casal? A energia tá fortíssima. Tanto que eu tenho aqui, ó, um 8 de paus. Com certeza é uma pessoa que pensa em ti sim, né? Com muita intensidade. E pensa sim numa vitória em relação a vocês, tá? Olha ali, um 6 de paus. Então tá muito forte isso no pensamento dessa pessoa. E aqui eu tenho um pajem de paus e um cavaleiro de espadas. Bicha, essa pessoa tá pensando demais em te procurar, tá? Se vocês estão afastados, pode ter certeza que essa pessoa ela vai te procurar, tá pensando muito nisso. Lembra que eu falei que essa pessoa tava planejando alguma coisa? Tá muito reflexiva. Imperador é assim, bicha. Imperador, ele pensa muito antes de agir, né? Eu só tenho um rei de ouros aqui, que tá avulso dentro dessa situação. E o fundo do deck é um 3 de copas. Então, a gente pode estar falando aqui de triângulo ou de quarteto? Pode, adequa a tua situação, tá? Porém, o rei de ouros, ele também pode indicar uma pessoa que não quer bagunça contigo, né? Não é bagunça. Apesar de ser uma pessoa imatura, apesar de ser uma pessoa que não sabe muito bem lidar com as emoções e com os sentimentos, não é uma pessoa que quer, como é que eu posso te dizer? Só um caso, um flerte e vazar, né? Vamos ver o que o pretinho fala, porque eu quero puxar os anjos do romance pra gente fechar a mesa. Para os consulentes da primeira opção, o que a pessoa amada pensou em relação a eles no dia de hoje? Eita, Bi, olha, se vocês não estão juntos, por que vocês não estão juntos? Não faz sentido. Ó, até faz, porque é o imperador, né? Carta da paixão. Olha o fogo, existe sim muita paixão, existe sim muito desejo. A carta da paixão, ela diz sim uma pessoa que pensou bastante na química que existe entre vocês. Pensa sim que vocês juntos são muito bons, é aquela pessoa que você olha assim, você consegue ser você mesmo ou você mesma, né? Então, o imperador, talvez por isso que ele saiba que o que ele tem com você, ele não vai ter com mais ninguém, pensa tanto nisso. Porque, apesar de ser contido, apesar de ser uma pessoa mais controlada, essa pessoa, aos poucos, ela acaba se soltando, né? Quando tá contigo, quando tá na tua companhia. Pensou bastante no tipo de conversa, na conexão que vocês têm, né? Essa pessoa, ela gosta muito de falar contigo. Imperadores gostam de conversas, assim, de pessoas que são inteligentes. E aqui, provavelmente, a gente esteja falando de pessoas que conseguem acompanhar o nível de um imperador, né? E a carta da espada e da rosa, tá? Bebês, essa carta, ela fala de clareza, ela fala de verdade, fala de honra, de proteção. Então, essa pessoa, ela pensou em tudo isso. No dia de hoje, bicha, olha o povo do 1, parabéns pra quem se conectou com a primeira opção, porque ô mesa intensa, hein? Bora lá, vamos ver o que Anjos do Romance pontua a respeito dessa situação aqui. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra aqui a pessoa amada em relação a eles?
Atração, bicho. Eita, mano. Ó, vamos lá. Carta... Aqui vocês não podem se encostar, né? Vamos combinar a carta da atração, tá? Carta da atração, ela fala de atrações atrações químicas muito fortes, mas não é só química, né? A gente tá falando de emoções e de sentimentos também. Só que aqui Anjos do Romance vem dando na nossa face, tá? Ame você primeiro. Se coloque em primeiro lugar. Então, assim, o teu amor próprio, o teu respeito, o teu carinho com você mesmo ou com você mesma faz com que vocês sejam, sim, mais atraentes tanto para essa pessoa quanto para outras pessoas também. Quem é que não gosta de uma pessoa bem resolvida, de uma pessoa que dá valor a si mesmo ou a si mesma, né? Principalmente o imperador. O imperador olha tudo, observa tudo, o imperador é bem analítico, né? E a carta do faça o esforço, tá? É óbvio que é uma situação aqui onde vocês têm que analisar realmente todo o contexto de tudo que tá acontecendo. Mas aqui vem falando que grandes amores exigem grandes passos para que se concretizem. Tá bom, bebês? É isso pro povo do 1, Amorecos. Eu espero que tenham gostado da tiragem. Eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, é tudo feito com muito carinho mesmo. Vou arrumar minha baguncinha e eu já volto pro povo do 2. Beijo, eu amo vocês. Já venho, 2. E aí, bebês do 2, vamos lá? Vamos dar uma olhada aí se a tua pessoa amada pensou em você hoje e o que essa pessoa pensou, né? Aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela, respira fundo. Eu desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da segunda opção, a pessoa amada pensou neles hoje? Eita! Adoro. Vamos lá. Pensou? Pensou, bebê. Pensou. Tentou não pensar? Tentou. Carta da força. Deu certo? Não, porque tá pensando até agora. Carta do enforcado. Vamos lá, amorecos. Eu tenho a carta da Imperatriz, tá? É um grande sim, gigantesco, para nossa pergunta. Pensou? Pensou bastante. Tentou evitar de pensar? Tentou, mas é a mesma coisa que eu olhar para vocês e dizer assim, amorecos, não pensem num elefante cor-de-rosa. Não pensa no elefante cor-de-rosa. Pensa no elefante, não pensa no elefante cor-de-rosa, não pensa na maçã. Vai dar certo? Não, vocês já mudaram de pensamento de uma hora para outra. Não pensa no elefante cor-de-rosa, pum, veio um elefante cor-de-rosa. Não pensa numa maçã, pum, já veio uma maçã vermelhinha na frente de vocês. Né? Então, é uma pessoa que tentou evitar isso, porém não conseguiu. Carta do enforcado, né? E o enforcado mostra uma pessoa que pensou, tá pensando e vai pensar muito tempo ainda. Provavelmente essa pessoa varia a noite aí pensando em ti, tá? E pensou assim com muita admiração. Vocês vieram no arquétipo da Imperatriz, né? Então, mostra que tem muita admiração, tem muita completude sim entre vocês, só que é uma pessoa que se segura demais, né? Tenta segurar as emoções, tenta segurar os sentimentos. Consegue? É óbvio que não, né? Quanto mais a gente tenta não pensar em algo, mais isso vem cada vez mais forte para nossa mente, né? Vamos ver o que essa pessoa tá vibrando. Bora puxar um baralho espanhol aqui. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? Roda da fortuna. Ai, bicha. Carta da temperança, amém. Carta da lua, eita, tá perdido aqui, né? Não tá sabendo o que fazer, não tá sabendo como agir, não sabe se é de dia, não sabe se é de noite. Vamos lá, roda da fortuna, tá? Quando a gente tem a roda da fortuna na mesa, a gente, além de estar falando de intensidade, porque existe, sim, muita intensidade aqui entre vocês, a gente também pode estar falando de algo que fica entre idas e vindas, né? Então, aqui vocês podem, sim, pontuar, né? Períodos juntos, períodos afastados. Então, a roda da fortuna, ela é bem complicada de se lidar, porque em alguns momentos a gente tá aqui em cima, em outros momentos a gente tá aqui embaixo. Em alguns momentos a gente consegue controlar essa roda, daqui a pouco essa roda já sai arrastando a gente, que a gente não sabe nem o que atropelou a gente. Então, quando a gente fala de roda da fortuna, a gente pode, sim, pontuar relacionamentos cíclicos, que ficam entre idas e vindas, né? Mas também pode estar pontuando aqui intensidade. Intensidade não é só para um lado, lembra do que eu falo para vocês.
né? Em alguns momentos a gente olha e acha assim, beleza, assumi o controle dessa roda. Daqui a pouco você tá sendo arrastado e você não sabe nem o que aconteceu. E por isso a gente tem a carta da temperança na mesa. É muito boa essa temperança tá aqui. Por quê? Porque a temperança, ela fala, assim, de um reequilíbrio. A gente só reequilibra aquilo que precisa de reequilíbrio. Óbvio, a gente só reequilibra aquilo que não está legal. Então, a temperança estando aqui na mesa com vocês, ela é maravilhosa. Porque ela traz o reequilíbrio para as emoções, para os pensamentos e para os sentimentos dessa pessoa. Principalmente porque a gente está falando de uma pessoa que está na carta da lua. Eu adoro a lua do baralho espanhol, olha que coisa mais linda. Quando a gente fala de uma pessoa que tá na carta da lua, a gente fala de uma pessoa que não tá enxergando muito bem as próprias emoções, os próprios sentimentos. Então, essa pessoa ela não tá sabendo como agir, ela não sabe exatamente o que é que ela sente, ela oscila demais, né? É o que eu falo sempre pra vocês. É só a gente olhar a lua no céu, a lua tem fases, a lua tem ciclos. Então, a gente já tem uma pessoa regida por roda da fortuna, a gente já tem uma pessoa no arquétipo da lua, então tá tudo muito intenso aqui, tá tudo muito aflorado, as emoções, os sentimentos, elas estão muito à flor da pele. É óbvio que a gente não pode esquecer que a lua fala de paixão, fala de desejo, né? Mas a gente pode estar falando de uma pessoa que tá com um emocional bem complicado, né? Bem mexido. E se for mulher, tá? Se for mulher, não vai servir para todo mundo, mas se for mulher, carta da roda da fortuna com a carta da lua, pode indicar ali um desequilíbrio hormonal, tá? Vamos puxar um Osho, bora lá. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Eita, mano. O que vibra a pessoa amada em relação a eles? Vamos ver aqui. Ô, bichinho. Claro, tá pensando tanto assim, como é que não vai ter saudade, mano? É óbvio. Vocês não estão vendo aquela carta que chega a fazer aquele tutum, né? No meu coração, vamos lá. A carta da não materialidade, tá? Então, provavelmente, ou vocês não estão se falando, tem um afastamento físico, emocional aqui, ou não se veem já há algum tempo. A gente tem roda da fortuna de novo na mesa, que em Osho é a carta da mudança. E nós temos de novo a nossa temperança na mesa. Então, tá vendo que sempre que tá oscilando as coisas, a gente vê a espiritualidade bem pertinho de vocês aqui? Né? Então, vocês podem ter feito ali alguma harmonização de casal, algum adoçamento, algum puxamento, algo que realmente traga um reequilíbrio para dentro dessa situação toda, porque a temperança saiu aqui junto da roda da fortuna, a temperança saiu aqui em Osho junto da roda da fortuna, e a gente tem uma pessoa que tá conseguindo ter compreensão de algumas coisas já diante dessa situação toda. Não de tudo, tá oscilando demais, carta da lua, porém a temperança tá fazendo o trabalho dela, que é o quê? Reequilibrar. Reequilibrar emoções, reequilibrar sentimentos, trazer ali realmente uma nova visão para dentro dessa situação toda. Por isso que a pessoa tá na carta do enforcado também, né? A gente tem uma pessoa exausta, então eu não sei se essa pessoa tá trabalhando demais, não sei se ela tá passando por um momento complicado, né, diante da própria vida. E eu tenho o bobo, né, que é a carta do louco no tarot tradicional. Então, assim, a gente tá falando de uma pessoa que... essa pessoa, ela não tem o coração bom, né? Ai, bruxa, mas a minha pessoa amada tem o coração ruim. Desculpa, essa pessoa não tem o coração bom, não. Essa pessoa tem o coração bom. Aí bota às vezes no comentário, né? Ah, mas a minha pessoa amada é ruim. Tá, então, né? Tira essa informação, porque eu preciso do discernimento de vocês também, né? Pelo menos para a maioria de vocês, é uma pessoa que não é ruim, ela é imatura. E a carta do bobo, ela pode sim pontuar relacionamentos cíclicos, né? Junto com muita intensidade. É aquele tipo de pessoa que entra de maneira inesperada, sai de maneira inesperada, volta de maneira inesperada, né? E a carta do sonho. Ô, bicha. O que é a carta do sonho? Provavelmente noite passada essa pessoa pensou em ti tanto que sonhou, né? Ou vai sonhar nessa noite de novo também, porque a gente vê que não para de pensar, né? O sonho é o 6 de copas, né? No tarot tradicional. Então, a gente tá falando de nostalgia, a gente tá falando de saudade, de uma pessoa que pensa, assim, em ti, pensa naqueles momentos que vocês estavam em equilíbrio, né? Vamos com Delfos. Para os consulentes da segunda opção, a pessoa amada pensou neles hoje? O que pensou?
Agora já vê o que pensou. O que pensou. Calma. Opa. Eita. Ó, eu vou ter que tapar aqui, porque, né, assim, mas eu tenho a carta da verdade nua, tá? Quando a gente tem a verdade nua na mesa, a gente tem alguma situação que vai se revelar. Alguma coisa vocês vão descobrir, alguma coisa essa pessoa vai falar, alguma coisa vai chegar pra vocês que vocês ainda não sabiam. A colheita, a inspiração, eita, a feiticeira e a melancolia. Vamos lá, bebês, carta da ociosidade, tá? A gente vê que ficou pensando, ficou demais o dia inteiro. Lembra que eu disse? Tenta não pensar num elefante cor-de-rosa, tenta não pensar numa maçã vermelha. Não vai, bicha, não vai conseguir, né? Eu tenho a carta do julgamento, então, se aqui vocês estão afastados, né, que em Delfos é o juízo, se vocês estão afastados, pensou sim num retorno, né? Essa pessoa, ela pensa bastante nisso. Só que, presta atenção que eu vou precisar do jogo de cintura de vocês aqui nesse momento. Eu tenho a carta da feiticeira. Ou vocês aí do outro lado são umas feiticeiras, umas bruxas, né? Ou uns bruxos porreta. Ou vocês fizeram aí alguma manipulação de energia, algum adoçamento, algum puxamento também para que essa pessoa pense em você. Ou a gente tá falando de uma pessoa que pode sim ter levado um processo magístico, né? Adequa aí a tua situação. Fato é que eu tenho a colheita, né? E é uma pessoa que tá colhendo aquilo que plantou, né? Se essa pessoa ela tivesse plantado coisas boas, ela não ia estar vibrando aqui numa melancolia. Então, pode ser uma pessoa que tá em finalização de um ciclo que foi extremamente difícil? Pode. Mas eu acredito que essa melancolia seja em relação a vocês, a forma como as coisas se desenrolaram, a forma como as coisas se desenvolveram, e essa pessoa pensa muito nisso hoje. E eu tenho a carta da inspiração. Gente, vocês são inspiração para essa pessoa. Existe sim admiração e muita admiração aqui dentro, né? Não é pouco, não. Bora com o tarô, que eu tô curiosa. Vamos lá. Vamos pegar nosso ancião, que a gente já usou de manhã. Vamos lá. Para os consulentes. Eu usei de manhã ou eu atendi com ele de manhã? Agora eu não lembro. Para os consulentes da segunda opção, o que a pessoa amada pensou em relação a eles? Carta da força. O que a pessoa amada pensou em relação aos consulentes da segunda opção? Calma aí. Beleza, vamos organizar isso aqui. Ó, a força aqui de novo. Tentou não pensar? Tentou. Conseguiu não. Lua de novo? Eita, bicho. Ah, perdido, mais perdido, como a gente diz aqui no sul, do que Cusco no meio da faixa. Vamos lá. Carta da força de novo. Então, a gente vê sim uma pessoa que tentou não pensar. No final, já tá com foda-se aqui, vou pensar mesmo, não tem muito o que fazer. Não, então, pensou, tá pensando até agora. E a carta da lua? A carta da lua, ela fala assim de paixão, ela fala de desejo, mas a gente tem a lua aqui 2 vezes na mesa, né? Então, a gente tá falando de uma pessoa com um emocional bem abalado. Uma pessoa que não tá enxergando a realidade dos fatos, né? Deixa eu explicar uma coisa sobre a lua no tarô, tá? A lua, ela já começa trazendo aquela coisa de que se você não conhece bem o tarô, você olha rápido essa carta, você vai achar, primeiro vai achar que é um sol, né? Tá vendo ali? Vai achar que é um sol, não é um sol, é uma lua. Aqui você vai achar que o bichinho tá saindo da água. Não tá saindo, é um lagostinho. O lagostinho anda pra trás, ele tá entrando na água, né? E a gente vai achar que os 2 cachorros estão se pegando no pau. Não estão se pegando no pau. Eles estão brincando. E uma outra coisa, não são nem 2 cachorros, é um cachorro e uma raposa. Tá vendo como a própria carta da lua, ela já traz esse significado da gente ter que olhar as coisas com mais atenção, ter que olhar as coisas com mais clareza, para não entrar numa ilusão de, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, né? Então, precisa sim uma pessoa olhar com mais clareza para as próprias emoções e os próprios sentimentos, tá? A gente tem aqui um 9 de ouros, então essa pessoa, ela te enxerga sim, muito empoderado, muito empoderada. O 9 de ouros é aquela carta que é como se vocês olhassem para essa pessoa e dissessem assim, olha, eu não preciso de você, tá? Mas eu te dou a honra de estar ao meu lado. Não existe uma codependência emocional.
dentro dessa situação aqui, pelo menos não na tua parte, né? Pelo menos não na maioria de vocês. E existe sim algo extremamente sólido aqui entre vocês, porque eu tenho aqui, ó, um 10 de ouros. Então, pensou sim bastante ou numa estrutura que vocês já tiveram, se bem que a gente vê uma pessoa que vibra numa nostalgia, então provavelmente pensou sim em algo que vocês tiveram que foi extremamente sólido, né? E eu tenho aqui um rei de copas. Bebês, os reis de copas, eles são maravilhosos. São pessoas assim que elas não são de falar muito das emoções e dos sentimentos, tá? Só que o rei de copas, ele demonstra de formas diferentes o carinho, né? Não é aquela pessoa que vai abrindo, apesar de ser o rei do naipe das emoções e dos sentimentos, não é aquela pessoa que vai abrindo ali todo o coração pra ti. Não, o rei de copas, ele se fecha em copas. Já ouviram aquela frase? Então, é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa mais calada. E a gente tem um rei de copas na carta da lua, 2 vezes. O que rola? Vamos lá. O naipe de copas, o elemental que rege o naipe de copas, né, é o elemental da água, né? Tanto que o naipe de copas, ele rege ali os signos da água. Quando a gente tem um rei de copas que tá com as águas das emoções turbulentas, que não tá enxergando muito bem as emoções e os sentimentos, ele meio que dá uma perdida, né? Ele se perde um pouco de si mesmo. Ele reassume logo o controle, porque não deixa de ser o rei do tarô, não deixa de fazer parte da corte do tarô, né? Mas o rei de copas, ele pode ficar meio instável. Eu tenho um 9 de copas, então existe sentimento, sim, só que essa pessoa acaba guardando, né, pra si mesmo, pra si mesma. E eu tenho um 3 de ouros. Esse 3 de ouros, ele pode falar tanto da espiritualidade, dando um guiamento, dando, né, um direcionamento, quanto dessa pessoa ter conversado com alguém em relação a tudo isso, né? Pode ser os dois? Pode, porque eu tenho aqui um As de espadas e um Cavaleiro de espadas. Bicha, essa pessoa ela quer ter uma conversa bem séria contigo. O As de espadas, além dele conotar, né, uma conexão mental muito forte, porque o As de espadas, ele também fala disso, ele fala de uma conversa. Mas não é aquela conversa romântica, não, é aquela conversa sem mimimi. Para sentar, para colocar os pingos nos is. E um Cavaleiro de espadas, então pensou muito, muito em te procurar hoje. Em falar com você, em conversar com você. Se vocês estão se falando, se vocês estão juntos, é o tipo de pessoa que pode não ter aberto uma comunicação tão fluida, pode ter dado algumas respostas aqui de forma mais pontual, né? Uma pessoa que tá bem direta e reta hoje. Vamos lá, vamos ver o que o nosso pretinho fala. Para os consulentes da segunda opção, o que a pessoa amada pensou em relação a eles no dia de hoje? Eita, essa pessoa, ela sabe que ela se sabota. Bicha, vocês seduzem essa pessoa porque tá na cabeça dele ou dela, olha aqui, a carta da sedução. Pensou sim, tem muita atração em relação a ti, gosta de te olhar, gosta de contemplar o teu corpo. Então, essa pessoa, ela tem uma química muito forte, né? E eu tenho aqui a carta do corredor. O que acontece com essa carta aqui? Essa pessoa, ela sabe que ela tem medo de intimidade, ela tem noção disso, tá? O fato dela ter noção não quer dizer que ela vai conseguir resolver isso de uma hora para outra, mas só o fato dela estar pensando nisso já é maravilhoso. Então, essa pessoa, ela sabe que ela tem medo, sim, de intimidade, é o tipo de pessoa que tem muita dificuldade de deixar os outros se aproximarem, né? Tanto que eu tenho aqui a carta do não hoje, né? Hoje não. O que rola? Pensou em te procurar? Pensou, mas é aquele tipo de pessoa que adia, vai adiando, né? Vai adiando as ações, então acaba ficando meio fracionado aqui, né? E eu tenho aqui a carta da escolha, né? O escolhido, digamos assim. A gente tá falando de uma pessoa que tem muito medo, tá? De ser abandonado ou abandonada. Provavelmente a gente esteja dizendo, conversando sobre uma pessoa que tenha muitos traumas, muito gatilho emocional. Sabe aquele tipo de pessoa que pode parecer besta, tá? Mas existe isso sim, né? E eu, como terapeuta, já vi isso muito em consultório. Aquele tipo de pessoa que diz assim, vou abandonar para não ser abandonado, né? Por quê? Porque tem medo. É o tipo de pessoa que traz muito trauma, muito bloqueio, né? Vamos puxar aqui um Anjos do Romance só pra gente fechar a mesa.
Pensou em ti? Pensou. Tentou não pensar, não adiantou, tá pensando até agora. Tá numa confusão emocional extremamente forte, mas burra ou burro, essa pessoa não é, não. Bora lá, para os consulentes da segunda opção. O que vibra aqui em relação a eles e a pessoa amada? Eita, mano. Pera aí que esse aqui caiu demais. Ó, carta de fundo vem falando, tá? De finanças e carreira, tá? Então, aqui é uma carta que diz que as finanças, a carreira, o trabalho dessa pessoa são fatores ali que podem estar atrapalhando, né, a vida amorosa de vocês nesse momento. Eu não sei se é uma pessoa que trabalha demais, não sei se é uma pessoa que tá passando aí por algum problema financeiro e acaba se focando um pouco mais nisso pra conseguir resolver. Mas eu tenho, bicha do céu, eu tenho a carta do amor verdadeiro. Claro que vocês, dentro da situação de vocês, dentro do que vocês já sabem, né, dessa situação, adequa aí, né? Mas aqui fala que esse é um romance pra vida inteira. Então, a gente não tá falando de pouca coisa, meu bem. A gente tá falando de um negócio num nível mais elevado. E eu tenho a carta do D, esse relacionamento, uma chance. Ai, já dei várias. Aí é contigo, né, bicha? Só tô te dizendo o que a minha mesa tá pontuando. Vem falando assim, trabalhe em parceria, né? Então, se vocês estão afastados, assim que essa pessoa retornar, o ideal seria ter uma conversa, né? Uma conversa bem sincera, uma conversa de coração para coração mesmo. Não precisa ser uma conversa com muito mimimi, né? Porque a gente vê que é uma pessoa que é mais direta e reta aqui, né? Então, é o tipo de pessoa que, pelo que tá saindo aqui diante desse jogo, vale a pena vocês sentarem, conversarem e tentarem realmente aqui ajeitarem. Até porque a gente não tá falando que de qualquer coisa, não, né? A gente tá falando de um sentimento extremamente intenso. Tá bom, bebês? É isso pros meus amores do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem. Eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, é tudo feito com muito carinho. Eu amo estar aqui com vocês. E apesar da gente trazer um jogo, né? Tentar trazer um jogo mais leve, pode ter certeza que tudo o que sai aqui eu pontuo pra vocês. Tá bom, morecos? Vou dar uma arrumada na minha mesa e eu já volto pro povo do 3. Beijo, 2. Eu amo vocês. Eu já venho 3. E aí, delícias do 3. Vamos lá, morecos. Vamos ver aí se a tua pessoa amada pensou em você hoje e o que pensou, né? Já deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Fecha teus olhos, respira fundo. Manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Para os consulentes da terceira opção, a pessoa amada pensou neles hoje? Ah, não consegui ver. Eita, pensou. Ô, bicha, pensou. Vamos lá, carta do eremita, tá? Pensou e pensou bastante, né? Quando a gente tem o eremita na mesa, a gente tem uma pessoa que tá num processo de autoanálise, né? Não só em relação à própria vida, como em relação a toda a situação, a tudo o que essa pessoa ela quer englobar nesse processo. E pelo fato do eremita ter vindo na mesa de vocês, mostra sim uma pessoa que pensou e tá pensando ainda, tá muito, muito pensativa, né? Tá buscando ali, tá vendo que o eremita, ele sempre tem uma luz, um fogo, uma lamparina, porque o eremita, ele busca iluminar uma questão, ele busca iluminar algo, né? As próprias emoções, os sentimentos, os pensamentos. Então, essa pessoa pensou sim, tá tentando pensar com mais clareza em relação à situação toda de vocês. A carta da estrela que fala, né? Um grande sim também, que vem falando que é uma pessoa que pensou em ti com muito carinho, né? Com muita admiração. Só que a gente não pode esquecer, bicha, que a carta da estrela, ela tem aquele outro lado mais safadinho, né? É o nude dos nude do tarô, mano. Então, assim, pensou com desejo também? Pensou, né? Pouquíssimas pessoas olham para a carta da estrela e veem esse significado, né? Ou lembram desse significado. Mas, bicha, né? Uma pessoa ali, a depilação tá em dia, tá sem nenhuma peça de roupa ali tapando nada. Né? Então, vem conotando o desejo? Sim, sim, bastante. E a carta do sol. Carta da estrela, carta do sol, carta do eremita, né? É uma pessoa que pode estar vibrando aqui no ego, no orgulho? Pode. Mas pensou sim, pensou coisas boas, tá? Vamos ver a energia aqui com o baralho espanhol.
Para os consulentes da terceira opção, o que que vibra a pessoa amada em relação a eles? Ai, o que não foi seu Creyson? Não é possível que o seu Creyson caiu ao sol de novo. Pera. Não. Ixi, foi pior. Eita, mano. Vamos lá, eu tenho a carta do diabo, eu tenho a carta do sol e eu tenho a carta do juízo. Vamos lá, bebês, vamos começar por essa carta do diabo aqui, tá? O que tá rolando aqui dentro dessa situação? Aqui já é uma carta que me diz que afastados ou juntos, a pessoa energeticamente não te largou e nem vai te largar tão fácil, né? A carta do diabo, ela vem trazendo toda essa parte do pensamento e do pensamento com muito desejo, né? Então, existe uma paixão aqui, existe uma química extremamente intensa. Só que o diabo, ele tem um detalhe, né? Um detalhe muito forte. Aqui já mostra, assim, que essa pessoa passou o dia inteiro pensando em ti, isso não tá vindo de hoje, tá? O diabo, ele pode estar pontuando uma pessoa que vibra num vício muito grande, num ego, numa teimosia. Então, é o tipo de pessoa que tá com uma energia negativa muito baixa, né? É uma densidade aqui muito forte. Não é o fato de uma coisa ser densa que ela é negativa. Porém, na carta do diabo, a gente tem essa negatividade aqui, travando a situação de vocês. Porque é justamente isso que a carta do diabo faz, né? Ela trava. Ela não deixa vir o que tem que vir, ela não deixa ir o que tem que ir, então ela acaba prendendo e acorrentando duas pessoas ao mesmo tempo. Pode ser uma pessoa que se deixa levar ali pela vida mais mundana nesse momento? Pode, adequa aí a tua situação, né? E a carta do sol, de novo na mesa. O que rola quando a gente tem a carta do sol perto da carta do diabo? Né? O sol, ele fala de completude, ele fala de reinício, sim, tá vendo o casal ali junto? Só que o lado mais sombra do sol é aquele egocentrismo, né? Aquela pessoa... É só a gente analisar que o sol, ele é o astro-rei, né? Tudo gira em torno do sol. Então, é o tipo de pessoa que pode concentrar tarefas para que ela mesma resolva, né? Durante o dia, muita coisa ao mesmo tempo. Mas fala também de uma pessoa que se sente o centro ali das atenções, né? Então, pode vibrar ali num certo egocentrismo, né? A última bolachinha do pacote? Pode. E a carta do julgamento. Então, existe um chamado da espiritualidade para dentro dessa situação toda, né? Não foi à toa que vocês se encontraram, não foi à toa que vocês se cruzaram. E a própria carta do julgamento, ela já pontua, né? Tudo que se deu por morto volta à vida e volta de maneira inesperada. Então, é uma pessoa que renasce na tua vida? Se vocês estão afastados, sim, essa pessoa, ela renasce, né? Vamos puxar com o Osho aqui, bora lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Ai, nossa, mas tá pulando, hein? O que vibra a pessoa amada em relação a eles? Tá te odiando. Tá bem caladinha, bem quietinha. Bora, o voltando-se pra dentro. Lembra que saiu ali a carta do eremita, né? Na primeira tiragem ali com os arcanos maiores? Então, sim. Essa pessoa, ela tá principalmente deixando a opinião dos outros de lado. É o tipo de pessoa que pode, ali, de repente, se vier no arquétipo do Papa, né? Do Hierofante, o tipo de pessoa que pode se importar demais com a opinião dos outros? Pode sim. Né? Então, a gente vê que hoje foi um dia que essa pessoa deixou de dar ouvidos para os outros e passou a se centrar um pouco mais dentro de si mesmo ou de si mesma, tá? A carta da criatividade, que é a carta da Imperatriz, então, tem sim muita admiração por ti. Pode estar num ego e num orgulho tão grande a ponto de não reconhecer isso, tá? A carta da amistosidade, então, essa pessoa, ela vê que, mesmo que vocês sejam pessoas diferentes, tá vendo ali as duas, né, os dois troncos, né, da árvore são diferentes? Vocês, dentro da diferença de vocês, vocês se completam, né? Olha ali, as copas das árvores se misturando. É óbvio que é uma carta que pode estar pontuando o triângulo? Pode, adequa a tua situação. E o forasteiro, eu adoro essa carta, né? Olha ali. Tá vendo que a criança tá olhando para fora, as correntes estão ali no portão, o cadeado já está aberto. Então, se essa pessoa tá dentro de um outro relacionamento, ela não olha mais para esse relacionamento, ela olha para fora, ela olha para o novo, né? Só que é uma pessoa que não percebeu ainda que o mais difícil já tá feito, né? Que é o cadeado tá aberto, só precisa desenrolar essas correntes aqui.
Então, é uma pessoa que precisa, sim, enxergar que as coisas, elas estão se modificando, as coisas, elas estão se desenrolando, o pior já passou. Agora, são só alguns ajustes, né, que faltam. Vamos puxar um Delfos, bicha, que eu tô curiosa. Para os consulentes da terceira opção, o que a pessoa amada pensou em relação aos consulentes? Eita, tá triste, né? Bicho do céu. Eu já mostro a outra aqui, calma aí. Vamos ver o que tá rolando. Carta da lua. Tá, vamos lá. Carta da tristeza, tá? Essa pessoa, ela tá bem triste, ela tá bem amuada no dia de hoje, então pode ser em relação a vocês, pode ser em relação à própria vida. Eu tenho bem-estar material aqui, então é uma pessoa que pode sim estar muito preocupado ou preocupada na questão de trabalho, na questão de âmbito financeiro, né? Pode ter dado uma enrolada aí nas coisas, mas a gente tem a carta da lua. Quando a gente tem a lua em Delfos, a gente fala de paixão, a gente fala de química, a gente fala de desejo. Tem isso tudo aqui, pô, a própria carta do diabo gritando ali na mesa já fala que sim, né? Porém, eu tenho a carta da responsabilidade. É como se essa pessoa tivesse tomado um sacode, ou tá tomando um sacode da espiritualidade. Não tá gostando muito não, porque olha a cara ali da pessoa. Não parece ser uma situação muito agradável, né? E a carta do descanso. Então, é uma pessoa que acabou, né, dando uma parada, né, uma pausada em relação a ti? Sim. Mas isso é necessário, principalmente porque a gente tá falando de uma pessoa que tá o quê? Em eremita, né? Tá voltado mais para dentro de si mesmo ou de si mesma. Isso é necessário e é extremamente importante, né? Principalmente para uma pessoa, por exemplo, que vem ali no perfil de Papa, né? De Hierofante, que se importa demais com a opinião dos outros. Então, isso é importante para que essa pessoa, ela consiga se enxergar e se entender mais, né? Vamos puxar o tarô, vamos com o nosso velhinho aqui. Para os consulentes da terceira opção, o que a pessoa amada pensou em relação a eles no dia de hoje? Tá, raizona. Ô, calma aí, empolguei. Rainha de espadas aqui. É raizona, não? Rainhona? É o diabo ali de novo, como é que é? Uma rainha gigante. Amo as rainhas de espadas. Eita, bicho, mas o negócio tá... Vamos ver o que tá rolando. Olha aqui, carta de fundo de novo. O eremita. Bicho, a gente tem o eremita 3 vezes na mesa, né? Contando ali com voltando-se pra dentro. É bem caladinho, bem fechadinho. Se vocês estão falando com essa pessoa e essa pessoa ela não te deu muito assunto hoje, deixa, tá? Porque, assim, dificilmente o eremita ele vai ser mal educado. O eremita, ele só ele não vai dar muito assunto, né? Ele não vai dar muita conversa, né? A gente tem a carta do diabo de novo na mesa. Então, assim, tá pensando em ti? Tá. E tá te puxando em pensamento também. O que rola com a carta do diabo, tá? Principalmente 2 vezes na mesa. A carta do diabo, ela espelha, tá? Então, analisa aí a tua situação com cuidado e sejam realmente sinceros com vocês mesmos ou com vocês mesmas. Por quê? Porque tanto você pode estar puxando essa pessoa em pensamento também, quanto essa pessoa também te puxando em pensamento. Então, assim, adequem a situação de vocês e sejam sinceros com aquilo que vocês realmente sentem. Só que, como a gente tem uma pessoa que está em eremita 2 vezes, e a gente tem uma pessoa que está fazendo esse processo de autoanálise, provavelmente seja essa pessoa que esteja te puxando, né? Então, o que isso pode acarretar? Gente, isso pode dar sintoma físico, né? Isso pode dar uma enxaqueca muito grande, isso pode dar dor nas costas, isso pode dar crise de ansiedade, aqueles momentos assim que você tá bem, daqui a pouco vem aquela coisa assim subindo no teu peito, no nó na garganta e pum, você começa a chorar. Você pode não estar pensando nessa pessoa e do nada, pum, ela vem na tua cabeça. Pode dar taquicardia, sim, pode dar insônia. Ou vocês dormem demais, no outro dia acordam ali, parece que foram atropelados por um caminhão, uma bicicleta e um Fusca junto. Então, isso dá sintoma físico, isso se manifesta no físico porque essa pessoa está sugando a tua energia. É como se vocês estivessem abastecendo energeticamente essa pessoa. Ai, bruxa, o que eu faço? Gente, faz uma harmonização de casal. Ah, eu não posso agora. Tem as orações no canal.
né? Faz ali, sei lá, para quem acredita, um Ho'oponopono, uma limpeza do Arcanjo Miguel, uma limpeza da chama violeta, para equilibrar mesmo essa situação, né? A gente tem roda da fortuna, então a gente vê uma pessoa que tá oscilando demais, né? Em um momento pensa coisas boas, em outro momento não tão boas, se deixa levar assim por essa energia do diabo. E eu tenho uma pessoa que tá vibrando numa vergonha muito grande. Não sei o que aconteceu aqui, eu não sei o que houve. Eu tenho 5 de espadas, né? O 5 de espadas é a carta da vitória sem honra. Sabe aquela situação que você quer demais, e quando você conquista, você fez muita coisa para conseguir aquela situação, você passou por cima de algumas pessoas, você machucou outras, e aí quando você conquista aquilo que você queria, aquilo não tem mais o gosto da vitória que você achou que ia ter. É isso aqui que tá acontecendo com essa pessoa. Não sei o que ela agiu, não sei como é que ela fez, né, de comportamentos em relação a ti, mas o fato dessa pessoa estar introspectiva, tá analisando tudo isso hoje, tá vibrando numa vergonha, já mostra que ela tem consciência que ela não agiu de maneira correta, né? Vocês vieram, adoro, né? Rainhona. Vocês vieram como uma rainha de espadas. Adequa ao teu gênero, tá, menino, menina? Essa pessoa, ela tá pensando em ti como uma rainha de espadas. Vamos conversar um pouquinho sobre a rainha de espadas. Eu amo as rainhas de espadas do tarô. Por quê? Porque são pessoas práticas, são pessoas que dificilmente vão ficar dentro de um mimimi, de um desequilíbrio. Não, as rainhas de espadas, elas olham para uma situação, são inteligentíssimas, são extremamente práticas. Elas olham para uma situação e dizem assim, beleza, dá para fazer isso, 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 dá para fazer isso, 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 dá para fazer não sei o que. Elas buscam soluções para os problemas, elas não ficam pensando só no problema, né? Só que vocês estão na energia do diabo também, não pode esquecer isso. Pode trazer um desequilíbrio para essa forma aí, para as tuas emoções, para os teus pensamentos e para os teus sentimentos? Pode também. Mas é uma pessoa que te enxerga de forma muito prática. E assim, essa pessoa, ela sabe que as rainhas de espadas, elas sabem muito bem o que elas querem. Então, vocês, bebês, não tem dó nem piedade aqui, não. Se vocês perdem a paciência em algum momento, vocês dão uma espadada mesmo, estão nem aí. E essa pessoa sabe disso, tá? Tanto que vê vocês aqui extremamente empoderadas, o 9 de ouros, né? Gente, o 9 de ouros é aquela carta da pessoa que sabe o seu valor, da pessoa que sabe o que merece, da pessoa que sabe o que quer e sabe o que não quer na vida. E o 9 de ouros com uma rainha de espadas, vocês estão arrasando, né? Ai, bruxa, mas eu não tô assim, eu tô mal, eu tô isso, eu tô aquilo. Sei lá, eu posto coisa pra pessoa achar que eu tô bem. Então, continua porque tá dando certo. Finge, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela tá tendo muito mais admiração por ti. E isso tá fazendo com que essa pessoa pense exatamente na forma como ela agiu. No modo como ela agiu, né? Tá fazendo com que ela tenha, sim, mais consciência e, ó, responsabilidade diante dessa situação toda. Então, essa pessoa, ela vê em você, sim, uma pessoa extremamente empoderada, extremamente empoderado. Ai, mas é mentira, não é isso. Continua fingindo, tá dando certo. É óbvio que vocês vão trabalhar para que isso realmente aconteça, né? Aqui eu tenho um 4 de paus, então, carta do diabo 2 vezes, 4 de paus. 4 de paus, 4 paredes. Não preciso falar muito, né? E aqui eu tenho 6 de paus, que é uma pessoa que vibra, assim, numa vitória. Essa pessoa sabe que vocês conseguem dar certo, né? E um 9 de copas. Então, a gente vê que apesar dessa pessoa ter sentimentos, é uma pessoa que tá mais fechada. Vamos puxar um cigano, que depois eu quero puxar anjos do romance. Ai, mas tu não puxou o cigano pro 1 e pro 2. Eu não puxo sempre os mesmos deck, não. Só pra avisar. Bora. Para os consulentes da terceira opção, o que a pessoa amada pensou em relação a eles no dia de hoje? Eita, olha ali o coração com o urso. Ai, que pessoa difícil. Ai, bicha. Ó, carta da casa, né? A carta da casa é estrutura, é segurança, é paz, é tranquilidade, né? O que é a casa? A casa é aquele local que a gente chega depois de um dia de trabalho cansativo, depois de ter passado por um monte de perrengue aí na rua, a gente vai pra nossa casa. É o nosso local de paz, é a nossa zona de segurança. Essa pessoa, ela enxerga você desse jeito.
Só que tá vibrando num ego e num orgulho tão forte que não tá conseguindo ver isso. Olha quem veio, o seu urso. Carta número 15, que corresponde à carta número 15 do tarô, que é quem? O diabo. Bicha. 1, 2, 3 vezes a energia do diabo na mesa. Então, é uma pessoa difícil? É. É uma pessoa lenta? É. É orgulhoso? É orgulhosa? Demais. Porém, olha aqui. Olha o tamanho desse coração. Tem sentimento? Óbvio que tem. E é um sentimento muito bonito, tá? Carta do buquê. Essa pessoa ela te acha muito bonito, muito bonita. A tua companhia é algo que reequilibra essa pessoa. Se a pessoa sabe disso, eu acredito que ela tá no caminho pra saber. Vamos puxar, cadê? Tá aqui. Vamos puxar o Anjos do Romance só pra gente ver o que vem vibrando aqui em relação a essa situação toda. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra aqui entre eles e a pessoa amada? Eita! Tá, agora eu vou ter que mostrar porque não adianta, peraí. O que vibra entre eles e a pessoa amada? Bicha do céu. Vamos lá. Tá. Aqui eu tenho chamando a sua alma gêmea. Quando a gente tem essa carta aqui, a gente tá falando de ligações espirituais extremamente intensas. Pode sim estar falando de almas gêmeas, chamas gêmeas, almas afins, de ligação em relacionamento kármico. Então, aqui vem falando, tá? Que as tuas afirmações, as suas visualizações, as suas preces ajudam vocês a estarem juntos. E olha a carta de fundo de Delfos. Carta das almas gêmeas. Então, a gente não tá falando de qualquer coisa aqui não, bicha. Ó, aqui eu tenho uma carta que diz assim, ó, deixe seus amigos te ajudarem. Eu encaro essa carta, tá? Mas isso é uma visão pessoal minha. Como os amigos espirituais, como a espiritualidade, né? Então, adequa aí a tua situação, adequa aí se você tem realmente uma pessoa que pode te ajudar, que pode te auxiliar. Só que aqui vem falando, ó, se ame primeiro. Pode ser que no meio dessa confusão toda vocês se deixaram em segundo lugar, pode? E assim, Anjos do Romance, quando precisa dar na nossa face, tá? Aqui vem falando que para que você tenha, para que você seja até mais atraente para as outras pessoas, para que você seja, que chame mais a atenção, tanto para essa pessoa aqui, quanto para os outros, o seu amor próprio, o seu autorrespeito, a sua autoestima, ela ajuda bastante nisso tudo. Lembra que eu falei do 9 de ouros? Ai, mas eu não tô bem, não sei o que. Resolve isso, mas por enquanto finge porque tá dando certo. Isso aqui chama muito a atenção dessa pessoa, tá? Aqui vem dizendo, expresse o seu amor. Então, assim que essa pessoa retornar, ou assim que essa pessoa estiver um pouco mais aberta, é bom vocês conversarem, né? Tanto que eu tenho aqui a conversa de coração para coração. Então, sem muito mimimi, tá, bebês? Assim, aquela coisa sem, né, sem choro. Não, conversa, explica, fala, né? E aqui, a carta dos sentimentos românticos. Então, vem falando sim. Não é coisa da tua cabeça, tá? Existe sim sentimentos românticos, reais e prontos sim para serem explorados dentro dessa situação toda. O 3 sendo 3, né, bebês? Olha, o 1 e o 3 hoje bombaram aqui na mesa. Tá bom, marecos? É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem. Eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Um beijo enorme no coração de vocês. Eu amo vocês. Fui!